Olá, boa tarde. O avanço avassalador da pandemia provoca 1.021 mortes no estado de São Paulo em apenas 24 horas. É o pior número já registrado no estado. No Paraná e em Minas Gerais, no mês de março, também são altos os números de vidas perdidas para a Covid. Com a superlotação das UTIs, médicos gaúchos trabalham com um ranking para definir quem vai ocupar um leito disponível. O abastecimento de oxigênio está em situação crítica em 6 estados. Outros 7 estados estão em atenção. O governo federal recebe hoje medicamentos para intubação que foram requisitados na semana passada. O baixo estoque preocupa as secretarias estaduais e municipais de saúde que participaram de uma reunião intermediada pela Anvisa. Fabricantes e autoridades reclamam da falta de um comando coordenado pelo Ministério da Saúde. O impacto da crise sanitária na vida das famílias pobres que sofrem com a falta de comida. E ainda, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em processos contra o ex-presidente Lula. Na Baixada Fluminense, o desaparecimento de 3 meninos vai completar 3 meses sem solução. E em Israel, milhões de pessoas estão indo às urnas para a 4ª eleição geral em menos de 2 anos. O Jornal Hoje está começando. E a pandemia, infelizmente, vai avançando. Mais de 1.000 pessoas morreram de Covid no estado de São Paulo nas últimas 24 horas. Esse número foi divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde e é o maior número no estado desde o início da pandemia. A estimativa das autoridades de São Paulo era que o estado pudesse atingir a marca de 800 mortes num único dia essa semana. Mas nas últimas 24 horas, esse número foi bem maior. 1.021 pessoas morreram com Covid no estado. A notícia foi publicada na página da Secretaria Estadual da Saúde, na internet, no meio da manhã. E o secretário de Saúde explicou que alguns desses óbitos são de dias anteriores e acabaram sendo registrados ontem. Era uma média de 490 pessoas que, infelizmente, perdiam as suas vidas diariamente. No domingo, nós tivemos 144, portanto, muito abaixo da média. E de domingo para segunda, 44 óbitos. Portanto, esses dados, eles, apesar de chocarem e que chocam, porque são realmente vidas que se perderam, eles não retratam essas 24 horas. O estado mais populoso do país e com a maior rede hospitalar vive um momento crítico, com mais de 29.000 pessoas internadas com Covid. Só nesse mês, o número de pacientes em UTIs paulistas aumentou 40%. Hoje são mais de 12.000 pessoas em unidades intensivas. E a partir de agora, esse hospital estadual vai atender apenas a pacientes com Covid. São 141 leitos de enfermaria e 55 de UTI. Mas o Ricardo não conseguiu atendimento para o pai dele, de 64 anos, que está com Covid e está com dificuldade para respirar. Há menos de uma semana, ele perdeu a mãe, também com Covid. E agora o meu pai começou a ter os sintomas também. Ontem eu levei ele na UPA de Tatuapé. O médico mal avaliou ele, falou que era crise de ansiedade, ele está saturando abaixo de 90 também, igual o caso da minha mãe. Já deu 2 dias de febre, hoje voltou a febre de novo. Eu estou com ele agora aí na recepção e não estão querendo atendê-lo. Em pouco mais de 2 semanas, São Paulo viu a fase mais restritiva da quarentena ficar ainda mais restritiva. Só que isso não foi capaz de frear a circulação de pessoas. Mesmo com a cidade praticamente fechada, a taxa de isolamento social mudou muito pouco em relação à fase anterior, quando quase tudo estava aberto, e o índice também está bem abaixo do registrado no início da pandemia, no ano passado. Na capital paulista, a taxa média de isolamento dos últimos dias foi de 43,8%. No ano passado, com menos restrições, ela ficava em 53,6%. Na primeira noite, com rodízio de veículos na capital paulista, o movimento de carros nas principais avenidas ainda foi intenso, no fim da noite de ontem e hoje cedo. Não afetou nada. Mesmo o trânsito de sempre, parece que está cada dia mais carregado. E também para conter o contágio da doença, prefeitos de 7 cidades do ABC Paulista decidiram antecipar os feriados municipais. Serão 9 dias ao todo, começando no próximo sábado. Nesses dias, os serviços essenciais vão funcionar até às 5 horas da tarde e o transporte público será restrito apenas a trabalhadores de serviços essenciais. A venda de bebidas alcoólicas nesse período também está proibida. Para que a gente possa continuar brecando a velocidade de contágio dentro das 3 frentes que nós temos para combater o vírus. A primeira frente é evitar que as pessoas se contaminem,
restringir a circulação de pessoas para evitar que as pessoas se contaminem, a ampliação dos leitos de saúde, que é a segunda frente, para não deixar ninguém sem atendimento, e a terceira frente, que é a vacinação. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo disse que o Hospital Vila Penteado foi transformado em hospital exclusivo para atendimento de pacientes com Covid. Mas só pacientes que chegam pelo SAMU, pelo resgate ou transferidos de outros serviços de saúde é que são atendidos. Em relação ao atendimento que o pai do Ricardo recebeu na unidade de pronto atendimento, a Secretaria Municipal de Saúde ainda não respondeu. A gente fala agora de doses de esperança, né? Hoje a cidade de São Paulo começa a vacinar os caminhoneiros e os técnicos que entregam oxigênio nos hospitais. Mas somente em postos de saúde, porque a capital paulista suspendeu de novo a vacinação naquele esquema drive-thru. A Graziela Azevedo, nossa repórter, tem mais informações. Bem-vinda, Graziela, e boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui no Teatro Paulo Heiró. O teatro foi transformado em posto de vacinação e é um dos locais que vai receber, então, esse público que agora é prioritário. A Prefeitura decidiu atender um pedido das empresas de oxigênio para esses trabalhadores, caminhoneiros e técnicos, que são para lá de essenciais. Eles transportam o oxigênio em locais de alta contaminação, oxigênio que é fundamental no tratamento da Covid. A Prefeitura espera vacinar 150 desses trabalhadores ainda hoje nos postos de vacinação e 400 até o final da semana. O posto aqui está bem sossegado, de vez em quando entra aí alguém para fazer a vacina contra a Covid. Então, a estimativa é vacinar hoje 150, até o final da semana 400, e já existe esse pedido de vacinação desses trabalhadores no restante do Brasil, onde a crise do oxigênio é muito grande. Eu lembro que aqui na cidade de São Paulo, 84% dos idosos de 72 a 74 anos já foram vacinados, por isso a Prefeitura decidiu manter a vacinação só nos postos, mas no sábado voltam os drive-thrus, porque começa a vacinação do pessoal de 69 a 71 anos, aquelas doses de esperança que tem tanta gente aí aguardando. No estado de São Paulo já foram vacinadas quase 4.900.000 pessoas, cerca de 7%, um pouco mais da população do estado. No Brasil, 5,8% da população. É muita gente esperando essa dose de vacina, por isso vacina para todos, vacina já. A gente precisa muito dessas doses, Maju. Isso, Graziela, vacina para ontem, né? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você, se cuida por aí. Falamos de vacinação, agora a gente fala de restrição, porque na Baixada Santista, ainda aqui no estado de São Paulo, começou hoje um lockdown. E em 3 das 9 cidades da região já não tem mais vagas em UTIs. Desde a meia-noite, a orientação é ficar em casa. Só trabalhadores de serviços essenciais, pessoas em atendimento médico que vão comprar medicamentos ou comida, podem sair na rua. E é preciso apresentar documentos. A medida vale para as 9 cidades da Baixada Santista. Em Santos, maior cidade do litoral de São Paulo, o acesso à praia está bloqueado, inclusive o calçadão. O horário dos ônibus também foi reduzido. Pela manhã, só funcionaram das 5 às 8 da manhã. Supermercados e padarias podem funcionar das 6 da manhã às 8 da noite e com 30% da capacidade. Bares e restaurantes só com delivery. Postos de gasolina podem funcionar, mas com as lojas de conveniência fechadas. As restrições vão até o dia 4 de abril e são uma tentativa de diminuir a ocupação de leitos de UTI, que avança com muita velocidade na região. No primeiro dia de março, a ocupação de leitos na Baixada Santista era menor que 50%. Hoje, passa dos 85%. Em 3 cidades já não há mais leitos e a média móvel de mortes subiu 40% na última semana. Assim que tivemos o aumento acentuado do número de ocupação de leitos, abrimos mais leitos. Mas a velocidade do vírus é maior, até pela dificuldade de formação de equipes médicas, até por conta da falta de medicamentos, oxigênio, tudo muito
difícil. Os hospitais privados começaram a pedir leitos para o público, né, inclusive medicamentos. Preocupação também no litoral norte do estado. A Prefeitura de São Sebastião montou uma barreira sanitária no limite com a Baixada Santista. Para o coordenador do Núcleo de Epidemiologia da Fiocruz, os efeitos dessas medidas só devem aparecer depois de 14 dias. Para começar a sentir o efeito de diminuição de internações, a gente precisa de pelo menos 2 a 3 semanas de restrição para que diminua a transmissão do vírus. Então não adianta parar hoje e esperar que amanhã já tenha leitos vagos. Nós vamos continuar com os leitos mais ocupados por 2 ou 3 semanas até que a situação comece a dar um respiro. É um processo, né? E lá no Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa está votando neste momento, em regime de urgência, a principal medida do governo do estado para tentar conter o avanço da pandemia, que é um super feriadão, um feriadão de 10 dias, começando nesta sexta-feira e terminando no dia 4 de abril, domingo de Páscoa. O governador em exercício, Cláudio Castro, do PSC, defende um recesso com o comércio de portas abertas e bares e restaurantes em horário reduzido. Já os prefeitos do Rio, Eduardo Paes, do Democratas, e de Niterói, Axel Grael, do PDT, decidiram adotar restrições mais severas. Fica proibido o comércio de rua e o funcionamento dos shoppings. Boates, casas de festas, cinemas, teatros e salões de beleza permanecem fechados. Bares e restaurantes só poderão funcionar para delivery. Eventos esportivos e aulas presenciais também estão suspensos. Supermercados, farmácias, bancos, lojas de material de construção, pet shops, feiras livres poderão funcionar, mas com restrições. As academias não são citadas no decreto. A Prefeitura de Niterói afirma que elas vão ficar fechadas. Já no Rio, vão funcionar, mas com restrições. Essas medidas que foram colocadas nesses 10 dias, provavelmente sim, tem grande chance de ter um impacto bastante positivo na diminuição do número de casos e, consequentemente, das mortes e sequelas. Os locais onde isso foi feito, o resultado apareceu. A diferença entre o que as prefeituras decidiram e o que o governo do estado defende tem sido motivo de muita confusão. A queda de braço entre Eduardo Paes e Cláudio Castro se acirrou nos últimos dias depois de reuniões e encontros marcados por desentendimentos e bate-boca. Ontem, Eduardo Paes criticou as medidas propostas pelo governador. Castrofolia, a micareta do governador. Definitivamente, ele não entendeu nada do objetivo de certas medidas, escreveu o prefeito numa rede social. O governador rebateu. Eu não respondo para o prefeito, aqui a gente trabalha, a gente não tem muito tempo para ficar em Twitter porque a gente trabalha. Enquanto as chances de um esforço conjunto vão ficando para trás, nas unidades de saúde, a população enfrenta angustiada o momento mais crítico da pandemia. A UPA Estadual da Penha, na zona norte do Rio, estava sem médico ontem à noite. Em todo o estado, 643 pacientes aguardam por uma vaga de internação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 94% e de 99% na rede estadual. O médico confirmou para mim que ela precisa ser internada e que não tem vaga. E aqui no JH a gente sempre mostra, né, o problema da aglomeração no transporte público, aquela muvuca, as pessoas precisam sair para trabalhar, mas tem que se aglomerar muitas vezes em ônibus e trens. Lá em Goiânia começou a valer hoje uma restrição de uso do transporte coletivo e em Goiânia e em cidades da região metropolitana também. O objetivo é justamente tentar reduzir a circulação de pessoas e permitir que todos os usuários viajem sentados nos ônibus nos horários de maior movimento. Das 5h45 da manhã até 7h15, horário de pico, só puderam entrar nos ônibus trabalhadores dos serviços considerados essenciais. A taxa de transmissão mesmo acontece dentro dos ônibus, né? Entendeu? É onde está o maior público. Sabe? Então, eu acho que vai sim, vai melhorar sim. Os trabalhadores de serviços como saúde e alimentação tiveram que fazer um cadastro na internet, na página das empresas de ônibus.
Mas hoje, no primeiro dia de mudança no transporte coletivo de Goiânia e outras 17 cidades da região metropolitana, alguns passageiros tiveram dificuldades na hora do embarque. A Natália faz limpeza num hospital. Mesmo assim, foi barrada na catraca. Cadastrei domingo e não consegui passar hoje. E me fizeram descer do ônibus ainda por cima. A técnica de enfermagem Arielle, que tinha que estar cedo no trabalho, também ficou do lado de fora do terminal. Não consigo passar. E olha que eu tenho 2 empregos, trabalho em 2 hospitais, tenho cadastro tudo certinho na carteira de trabalho e não consigo entrar. Fiz o cadastro. Dia 21/3, ó, bonitinho o cadastro. E não consigo entrar. Alguns passageiros que foram barrados passaram por baixo das roletas. Essa decisão de só deixar embarcar nas primeiras horas do dia e no fim da tarde apenas os funcionários dos serviços essenciais acontece depois de uma pesquisa feita nos terminais de ônibus aqui em Goiânia. O levantamento apontou que mais de 52% dos passageiros eram trabalhadores de atividades consideradas não essenciais. Era por isso que estava havendo superlotação, com muita gente sendo transportada em pé. Eu acho que demorou, mas chegou. A gente precisa fazer essas medidas de controle porque, pelo que tudo indica, a gente ainda vai precisar dessas medidas de restrições por um tempo mais razoável, até a gente conseguir vacinar a população toda. Segundo a companhia que gerencia os ônibus, houve redução de 40% no número de passageiros só no primeiro horário de pico. Mas muitos que antes se amontoavam dentro dos terminais, hoje ficaram aglomerados do lado de fora, aguardando a vez de entrar. Nós estamos analisando os problemas pontuais que existiram, mas a partir de amanhã nós poderemos começar a fazer análise nesses outros horários, na movimentação desses usuários. É um baita desafio, né? Você viu que o Honório contou que das 5h45 da manhã até as 7h15, que começa a valer essa medida no horário de pico da manhã, e agora à tarde, o horário de restrição para o embarque de passageiros vai de 15 para 5 às 6h15 da tarde, seguindo aquele mesmo critério, apenas os trabalhadores de serviços essenciais que podem embarcar nos ônibus. Vamos para a Bahia, porque na Bahia o toque de recolher a partir das 6 da tarde causou correria na volta para casa. Teve cidade no estado que não seguiu a determinação do governo do estado. A Camila Marinho conta para a gente como é que foi isso e tem as informações e os detalhes, né, Camila? Boa tarde. Isso, Maju. Boa tarde para você, ótima tarde a todos. Toque de recolher começando mais cedo, às 6 da noite e valendo desde ontem para todo o estado. Aqui em Salvador, a primeira noite foi bem difícil, isso porque quem teve que sair para trabalhar enfrentou dificuldade para pegar ônibus na volta para casa, que o transporte coletivo também tem horário para parar, 7h30 ônibus e 8 horas o metrô. A Prefeitura de Salvador disse que não teve redução na frota e que o horário de pico foi antecipado para 3 da tarde, mas que deve fazer ajustes na operação já a partir de hoje para evitar possíveis problemas. Além do toque de recolher, Salvador e outras cidades da região metropolitana seguem há quase um mês com proibição do funcionamento de comércio, bares, restaurantes e academias. Mas agora com uma mudança importante, até nos locais que podem abrir, como supermercados, está proibida a venda de produtos como roupas e eletrodomésticos. Só é permitida a venda de produtos alimentícios, de higiene e limpeza. E apesar do decreto estadual que proíbe o funcionamento de academias em todo o estado, Itabuna, que fica no sul da Bahia, permitiu a reabertura de todos os estabelecimentos que praticam práticas esportivas. Isso foi uma decisão unânime na Câmara de Vereadores da cidade, porque considera o serviço essencial. Hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI está em 87% em todo o estado, mas a esperança, Maju, é que o número de casos ativos segue em queda aqui na Bahia. É isso. Obrigada, Camila. Continuemos com essa esperança aí. Bom trabalho para você. Vou para Minas Gerais, porque março já é o mês com mais mortes por Covid em Minas Gerais. São 3.558 vidas perdidas. E depois de uma semana na fase roxa, que é a mais restritiva, a Prefeitura de BH anunciou mais medidas no combate à doença. As unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte estão lotadas. São elas que recebem casos de urgência e emergência pelo SUS na capital mineira. Mas nos últimos dias, os casos de Covid aumentaram demais e sobrecarregaram as unidades. Em algumas UPAs, o tempo de espera chegou a mais de 20 horas.
O meu filho, ele bateu a cabeça hoje na quina da pia. E aí eu trouxe ele porque deu um buraquinho na cabeça dele. A demora no atendimento fez a dona de casa desistir da consulta. Já a mulher do Paulo preferiu esperar do lado de fora da UPA. Chega muita gente com Covid tossindo, então tá realmente complicado de ficar aqui, tá dando medo. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou que a partir desta semana, as UPAs da capital passarão a atender prioritariamente os casos de Covid. Em 9 regiões de BH, os postos de saúde responsáveis pela saúde da família e que trabalham com consultas agendadas passarão a atender os casos de urgência e emergência não Covid. Serão unidades de apoio às UPAs com atendimento 24 horas. É mais uma estratégia de enfrentamento à pandemia para melhorar o atendimento à população. Uma amigdalite, uma infecção urinária, são queixas agudas de baixa complexidade que essa unidade vai conseguir apoiar as unidades de pronto atendimento. A filha do seu Décio está com Covid e deu entrada nessa unidade no último dia 17 de março. Após 5 dias de espera, no fim da tarde de ontem, veio a notícia de que ela seria finalmente transferida para um hospital. Eu estou aguardando aqui saber para onde ela será transferida. Dói porque na hora que chega a nossa vez, na hora que chega a dor do nosso coração, que é ver um ente nosso, um filho, né, uma filha, né, acometida, aí a dor aumenta mais ainda. Minas Gerais completa uma semana com todos os municípios na onda roxa, a fase mais restritiva em que apenas o comércio essencial funciona e há toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã. E hoje a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou mais uma medida. A partir deste domingo, apenas as farmácias vão poder abrir na capital. Nem supermercados e padarias poderão funcionar. De acordo com a Prefeitura, a decisão vale por tempo indeterminado até que haja uma melhora em todos os indicadores da pandemia. Os especialistas são unânimes em dizer que medidas assim são indispensáveis, mas os resultados demoram a aparecer. A taxa de ocupação de leitos continua alta no estado, 94%, e o governo de Minas já anunciou a abertura de mais 100 leitos. Em Belo Horizonte, a taxa de ocupação passou de 100%. Faltam vagas na rede pública e na rede particular. Por isso, este hospital também terá toda a capacidade de atendimento destinada apenas aos casos de Covid. Com as medidas mais restritivas em vigor, pela primeira vez em 7 dias, a taxa de transmissão da Covid registrou queda na capital. Baixou para 1,17 e está no nível de alerta amarelo. Olha, há 3 semanas as UTIs gaúchas estão superlotadas. Só em Porto Alegre, 232 pessoas estão esperando por uma vaga, por um leito. E num dos maiores hospitais da capital, aí os médicos tiveram que estabelecer um ranking dos pacientes para assim definir quem deve ocupar o primeiro espaço que surgir. Há 2 semanas, Anderson Leonardo Dias, de 41 anos, teve febre e procurou esta unidade de pronto atendimento em Santa Maria. O estado dele piorou rapidamente. Anderson foi entubado e entrou na fila por um leito de UTI. Ele morreu no dia seguinte, sem conseguir ser transferido. O cara que era pra cima, um cara que estava sempre alegre, sempre com uma piadinha para alegar o ambiente. Enfim, um cara batalhador pra caramba, que infelizmente foi tirado do nosso círculo de amizade. A direção da UPA disse que há 3 semanas os hospitais públicos de Santa Maria estão com 100% de ocupação e que isso dificulta a transferência de pacientes graves. Hoje a gente está com, na observação Covid, 160% de ocupação dos leitos e na sala de nebulização, onde o paciente fica em uso de O2, a gente está em 240%. É angustiante para a equipe, é angustiante para a família, né? E para o paciente em si, que fica aguardando ali sem a gente ter um desfecho certo. Aqui em Porto Alegre, a lotação das UTIs está em 108%. 11 dos 18 hospitais não têm mais leitos livres. Eles tiveram que adaptar leitos fora das UTIs, como blocos cirúrgicos e enfermarias, para conseguir atender pacientes graves. Hoje, aqui na capital, 232 pessoas aguardam na fila por um leito de cuidados intensivos. O diretor do Hospital Conceição, referência em Covid e um dos maiores da capital gaúcha, diz que os médicos também tiveram que fazer um ranking de pacientes. De março do ano passado até fevereiro desse ano, a média de mortes no hospital era de 8 pessoas por dia.
Agora, no último mês, triplicou. A gente sempre, evidentemente, que dá preferência a quem tem maior necessidade, mais urgência e maior possibilidade de ser recuperado pela urgência. A gente sabe que a única forma da gente sair dessa situação é vacinação em massa combinada com lockdown. Enquanto não fizermos isso, seguiremos enxugando o gelo e criando uma falsa dicotomia entre economia e saúde pública que nunca existiu. E a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul disse que desde o começo da pandemia, o governo do estado atua fortemente na ampliação de leitos e que foram abertos 21 novos leitos de UTI nos últimos 5 dias. Vamos para o Paraná, porque por lá a média de mortes por dia no mês de março já é quase o dobro da média de dezembro. No hospital chegam cada vez mais ambulâncias e as funerárias também buscam quem perdeu essa batalha. A média de mortes nesse mês no Paraná subiu para 121 por dia, praticamente o dobro da maior média registrada até agora, que tinha sido em dezembro, 67 por dia. A diferença é que naquela época a média de casos no estado era até um pouco maior do que a média de casos em março, ou seja, havia até mais pessoas doentes, mas o número de mortes estava mais baixo. Isso significa que a letalidade da Covid subiu no Paraná. Ou seja, o número de pessoas que pegam o vírus agora e não resistem é maior. Inverte uma tendência que no ano passado era de queda. Em maio do ano passado, a taxa de letalidade do coronavírus no Paraná era de 2,29, ou seja, de cada 1.000 pessoas que pegavam o coronavírus, 22 morriam. À medida que os médicos foram descobrindo tratamentos mais eficientes, a taxa foi caindo até 1,04% em novembro, 10 mortes para cada 1.000 infectados. Em fevereiro, a taxa começou a subir novamente e agora chegou a 2,72%, a maior até então. São 27 mortes a cada 1.000 casos. Para quem acompanha a evolução da pandemia, este aumento pode estar relacionado também à sobrecarga dos hospitais. A fila de espera por um leito no Paraná hoje é de 967 pessoas. Nós nunca tivemos tantos leitos Covid como temos agora. E nós nunca tivemos tantos internamentos e tantas pessoas esperando serem internadas como tivemos agora. É simples assim. Qual é a solução? A solução é aquela que o mundo inteiro usou quando chegou nesse momento. Eles fizeram uma restrição de mobilidade muito grande, né? Lockdown mesmo, para reduzir o número de pessoas infectadas e assim aliviar o sistema de saúde. O que os números mostram, o seu Edson sentiu na própria família. Ele conseguiu se curar da doença, mas perdeu em menos de um mês a mãe, a irmã e um sobrinho de apenas 13 anos. Então eu peço, ouça o que dizem os especialistas. Se cuide, porque essa doença vai persistir por muito tempo. E não queiram sofrer o que eu estou sofrendo, o que meu pai está sofrendo, o que meu cunhado está sofrendo, que perdeu a esposa e o filho. Deixa eu falar aqui para vocês da taxa de transmissão da Covid no Brasil, que está em 1,23. Isso de acordo com aquele levantamento do Imperial College, lá de Londres. Isso quer dizer o seguinte, que em tese, cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 123. E enquanto essa taxa estiver acima de 1, o contágio está acelerando. A chamada taxa R não mudou em relação à semana passada, mas vale frisar que ela está ainda num patamar muito alto. A chance de os números refletirem a realidade é de 95%. E o Brasil passou dos 295 mil mortos pela pandemia, segundo os dados do boletim de 8 da noite do Consórcio de Veículos de Imprensa. Em um só dia foram registradas 1.570 mortes. O total de vítimas, de vidas perdidas, histórias interrompidas, chegou aí a 295.685. Em 24 horas, 55.177 novos casos foram confirmados e o total de casos aqui no país passou de 12 milhões. São 12.051.619.
E assim, a média de casos bateu recorde, né? Passou de 75 mil casos por dia, são 75.163 casos por dia, 10% a mais se a gente comparar com 14 dias. Já a média de mortes é como uma espiral aí. Um dia após o outro, o Brasil vai batendo o próprio recorde. São, em média, gente, 2.298 mortes por dia, 2.298 pessoas que se vão por dia, um aumento aí de 46% em 2 semanas, em relação a 2 semanas. No mapa, a situação nos estados, com alta na média de mortes, aqui em vermelho, aparecem 21 estados e o Distrito Federal. Distrito Federal e Goiás tiveram as maiores altas, como você observa aí no telão, e 3 estados estão em estabilidade e aparecem em amarelo. Em azul, 2 estados com queda na média de mortes. Amazonas continua aí nesse ranking com 26% de redução e Roraima com 53%. E como estamos em relação ao mundo, a gente vai mostrar para vocês agora. Essa tela mostra os 5 países que têm a maior média de mortes por dia. Esses números são do site Nosso Mundo em Dados, que é um site que é ligado à Universidade de Oxford. O Brasil está aqui, ó, na linha verde, a gente observa o Brasil, tem mais do que o dobro de morte dos Estados Unidos, que aparece no nosso gráfico na linha em azul. São cerca de 2.300 mortes por dia aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm menos de 1.000. Depois a gente tem o México, que aparece na linha laranja, Rússia, que está em vermelho, e Itália, que aparece com a linha branca. As curvas mostram que o número de mortes, que já foi altíssimo lá nos Estados Unidos, está caindo significativamente por lá. A média está estável no México e na Rússia, sobe um pouco na Itália e, infelizmente, dispara aqui no nosso país, no Brasil. Vamos para o Reino Unido, porque no Reino Unido, várias cidades pararam hoje para lembrar das pessoas que perderam a vida para a Covid. Hoje é uma data simbólica no país, porque há exatamente 1 ano o governo britânico decretou o primeiro lockdown para conter o vírus. A gente fala sobre isso com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que está lá em Londres. Cecília, eu fico me perguntando assim, quem poderia imaginar 1 ano atrás que tudo isso que veio pela frente, a situação que vocês estão, a situação que nós estamos aqui no Brasil, enfim, conta mais para a gente sobre esse dia aí importante, simbólico no Reino Unido. Boa tarde. Inimaginável, né, Maju? Boa tarde. E quem diria também que teríamos várias vacinas contra a Covid em menos de 1 ano também, né? Um feito extraordinário. Sem saber, eu fiz o meu último vivo da redação naquele 23 de março de 2020. Ainda não voltamos para não aglomerar em local fechado e pequeno. Lembro que eu falava nos jornais da manhã que havia cerca de 15 mil mortes por Covid no mundo, pouco mais de 300 aqui no Reino Unido. À noite, Boris Johnson anunciava as medidas mais restritivas já impostas por um governo britânico em tempos de paz. O Reino Unido foi um dos últimos países europeus a adotar o confinamento obrigatório e é criticado até hoje pela demora em salvar vidas. De lá para cá, os casos e as mortes se multiplicaram de forma aterrorizante. Já são mais de 126 mil vítimas por aqui, o maior número de toda a Europa. Hoje, o país parou para fazer 1 minuto de silêncio em homenagem aos que se foram e aos heróis da saúde. A realidade se impôs, o governo mudou de estratégia e hoje o modelo britânico de combate à pandemia é um exemplo. Foi um anúncio dramático. Em março de 2020, o primeiro-ministro mandou todo mundo ficar em casa. As ruas ficaram vazias, o comércio fechado se reinventou online. Crianças estudaram à distância, longe dos amigos. Aprendemos a trabalhar de casa, apesar das distrações. No mês seguinte, o próprio Boris Johnson precisou ser internado na UTI com sintomas graves de Covid. Ele foi um dos quase 4,5 milhões de infectados no Reino Unido. Durante o verão europeu, a situação parecia ter melhorado e algumas medidas foram relaxadas, mas os números de mortes e infecções voltaram a subir. E no segundo semestre de 2020, o Reino Unido entrou em lockdown de novo. O
O cansaço bateu, claro, mas as pessoas entenderam que o vírus não se cansa da gente e obedeceram, mais uma vez, quando um terceiro lockdown foi decretado em janeiro desse ano. Essa vez é diferente, diz esse homem, porque agora tem uma luz no fim do túnel com a vacinação. A campanha, bem planejada e acertada ao apostar numa cesta de vacinas, começou em dezembro. Hoje, mais da metade da população adulta já tomou pelo menos uma dose. O esforço coletivo trouxe o tão esperado alívio. Ontem foram registradas 17 mortes no Reino Unido, o menor número em 6 meses. Over the past year, our country has been through a trial. O nosso país passou por uma provação que testou nossa resiliência, disse hoje o príncipe Charles, que também pegou Covid em 2020. Mas fomos inspirados pela dedicação demonstrada por tantos e movidos, além das palavras, pelos sacrifícios que vimos. O dia de hoje é de reflexão sobre esse ano como nenhum outro e também de admitir erros. O ministro da Saúde, Matt Hancock, reconheceu que um deles foi acreditar no início da pandemia que assintomáticos não transmitiam Covid. A ordem por aqui ainda é ficar em casa e não baixar a guarda diante da iminência de uma terceira onda na Europa. Na Alemanha também, a ordem ainda é ficar em casa. A Alemanha estendeu o lockdown por mais 3 semanas para tentar frear o avanço da Covid. As restrições vão ser ainda mais severas durante a Páscoa. A maioria das lojas vai ficar fechada e as reuniões serão limitadas. Encontros só serão permitidos entre pessoas de até 2 casas diferentes. A primeira-ministra, Angela Merkel, disse que a variante do Reino Unido se tornou dominante no país e que a Alemanha está agora em uma situação muito séria. Em Israel, que continua com a campanha de vacinação mais avançada do mundo, milhões de pessoas estão indo às urnas hoje para a 4ª eleição geral em menos de 2 anos. Na prática, essa eleição aí é um termômetro do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No poder há 15 anos, o líder conservador enfrenta processos por corrupção, fraude e abuso de poder. Mês passado, numa audiência, Netanyahu voltou a dizer que é inocente. Ele é o primeiro chefe de governo da história de Israel a ser julgado durante o exercício do cargo. Mas essa eleição é diferente. A pandemia pode influenciar. Netanyahu, que já votou hoje, carrega embaixo do braço a campanha de vacinação mais avançada do mundo. Com segurança, o país já está reabrindo aos poucos. Para vocês terem ideia, o Reino Unido é hoje o 2º país que proporcionalmente mais vacinou até agora. 41% das pessoas já receberam pelo menos a primeira dose. É um número bom, claro, mas Israel está bem na frente. Lá, a primeira dose foi aplicada já em quase 60% da população. Mas não é uma campanha imune a críticas, longe disso. Grupos de direitos humanos vêm denunciando a falta de vacinas para os palestinos. Pressionado, o governo de Israel aprovou há menos de um mês a vacinação de palestinos com visto de trabalho. Mesmo com essas denúncias, Netanyahu consolidou a imagem de líder do país em que a vacinação é um sucesso. Nos últimos dias, avançou nas pesquisas, mas chega para essa eleição sem muita folga. A princípio, nenhum partido deve conseguir a maioria necessária de 61 assentos no parlamento. As últimas pesquisas mostram que o do atual primeiro-ministro conseguiria entre 29 e 32 cadeiras, contra 20 do seu principal adversário, o centrista Yair Lapid. Isso daria a Netanyahu uma pequena vantagem para tentar construir uma coalizão e governar. O caminho natural é que ele busque o apoio dos partidos ultra-ortodoxos e também da extrema-direita. Mas, para formar a maioria, precisaria conquistar também os partidos de centro-direita, mais moderados, o que não vai ser simples. Os primeiros resultados da boca de urna devem sair às 5 da tarde no horário de Brasília. Está sendo uma votação fora do comum, com direito a voto pelo carro mesmo e até dentro de hospitais de pessoas que testaram positivo para a Covid-19. E o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ligado ao Ministério da Saúde, divulgou uma nota em que afirma que o laboratório AstraZeneca pode ter incluído informações desatualizadas ao divulgar ontem dados de eficácia dos novos testes da vacina contra a Covid. E que isso pode ter levado a uma visão incompleta sobre a eficácia dessa vacina. O Instituto americano não questionou a segurança do imunizante. Essa nova rodada de testes, realizada com mais de 32 mil voluntários
voluntários nos Estados Unidos, Chile e Peru apontou uma eficácia geral de 79%. A AstraZeneca informou que esses números são preliminares e se baseiam em dados colhidos até o dia 17 de fevereiro. O laboratório se comprometeu a entregar uma atualização para os órgãos reguladores americanos em 48 horas. A vacina da AstraZeneca já está em uso em mais de 70 países, incluindo o Reino Unido e aqui o Brasil, mas ainda não foi aprovada lá nos Estados Unidos. Então a gente fala como é que está a vacinação aqui no Brasil, né, com a vacina de Oxford AstraZeneca, também com Coronavac. Em 24 horas, 473.568 pessoas receberam a primeira dose no nosso país. O total de vacinados com essa primeira dose passou de 12 milhões, exatamente aqui, 12.279.559 vacinados. E isso corresponde a quanto? Corresponde a 5,80% da população brasileira com a primeira dose, menos de 6% da população brasileira. A segunda dose foi aplicada em 4.213.858 pessoas e isso corresponde quase lá, quase 2%, 1,99% da população brasileira que recebeu a dose de reforço. É pouco para a necessidade, né, de um país onde a pandemia está avançando com tanta rapidez e com tanta também dureza. Então, sempre dizemos aqui, é preciso acelerar a vacinação, vacina sim, vacina já, vacina para ontem. E 23 estados e o DF atualizaram os dados da vacinação. Em azul escuro, os que mais vacinaram. Os números mostram o percentual de pessoas que tomaram a primeira dose em relação ao total da população. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Sergipe revisaram os dados. Então, os 5 que mais aplicaram a primeira dose até agora foram Amazonas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Lembrando que em g1.com.br/coronavírus você confere mais detalhes sobre o andamento da vacinação e também sobre a situação da pandemia no seu estado. E 8 dias depois do anúncio feito pelo presidente Bolsonaro, tomou posse hoje, numa cerimônia discreta, o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essa posse só foi confirmada agora há pouco, então por isso que a gente vai a Brasília conversar com Arthur Bernardi, que tem os detalhes dessa posse aí discretíssima. Arthur, bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Maju? Obrigado, uma ótima tarde a todos. Exatamente, a posse do agora novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi confirmada pela Secretaria de Comunicação agora há pouco. A informação é que foi uma cerimônia discreta realizada no Palácio do Planalto. A imprensa não foi informada com antecedência e nem pôde acompanhar essa cerimônia de posse do agora novo ministro Marcelo Queiroga. O que se sabia nos bastidores é que a posse de Queiroga seria realizada numa quinta-feira, também em uma cerimônia discreta. Mas diante da pressão de parlamentares do Centrão, o Palácio do Planalto decidiu então realizar essa cerimônia de posse hoje. As críticas eram de que, apesar do anúncio do novo ministro, o general Eduardo Pazuello continuava no cargo como ministro da Saúde. Ainda não saiu a nomeação oficial de Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde no Diário Oficial da União. Lembrando que o nome de Queiroga ele foi informado como novo ministro já na segunda-feira passada. Se passaram 8 dias e apenas hoje que ele tomou a posse oficialmente como ministro da Saúde, né? Fica a expectativa agora para saber como fica a situação do general Eduardo Pazuello, que até então era o ministro da Saúde. O Palácio do Planalto estuda a criação de um novo ministério, o Ministério da Amazônia, para acomodar Pazuello. Maju. É isso, Arthur, obrigada pelas informações. Então, tomou posse hoje Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde numa cerimônia discreta. Obrigada. E a Associação Médica Brasileira divulgou hoje um boletim em que cobra urgentes esforços políticos e diplomáticos para resolver a falta de medicamentos para entubar pacientes com Covid-19. A AMB afirma que sem esses medicamentos não é possível oferecer atendimento adequado para salvar vidas. Esse boletim reafirma ainda que medicamentos como cloroquina, ivermectina e azitromicina não tem eficácia científica comprovada no tratamento ou na prevenção da Covid e recomenda que o uso desses medicamentos no combate à doença seja banido. A associação lembra que o Brasil registrou
uma em cada 4 mortes por Covid em todo o mundo na semana passada e pede vacinação rápida e em massa. A carta da AMB é assinada pelas associações médicas de todas as unidades da federação e 54 sociedades de especialidades, inclusive a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que tem como presidente Marcelo Queiroga, agora ministro da Saúde. Em nota, o Ministério da Saúde disse que vem adotando medidas para resolver a falta de medicamentos de intubação e citou a entrega das unidades em parceria com empresas fabricantes que a gente mencionou na nota anterior. E fabricantes de medicamentos para intubação, continuamos falando sobre isso, né, e de pacientes e autoridades do Ministério da Saúde e Economia se reuniram hoje por videoconferência para discutir uma solução para esse baixo estoque desse chamado kit intubação nos estados. A Raquel Honorato está lá em Brasília e tem mais informações para a gente. Oi, Raquel. Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente. Essa reunião, que também contou com a presença de representantes dos conselhos de secretarias estaduais e municipais de saúde, foi intermediada pela Anvisa. Segundo a TV Globo apurou, a agência fez esse papel na ausência de um comando, claro, do Ministério da Saúde, porque o ministro indicado, Marcelo Queiroga, ainda não tinha tomado posse. Na Câmara, uma comissão tratou desse mesmo assunto. Apesar de o Ministério da Saúde ter sido convidado, não havia ninguém. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez um balanço da atuação da agência para facilitar a aquisição de medicamentos do chamado kit intubação, que são remédios anestésicos, sedativos e também relaxantes musculares. E o presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos, ele afirmou que a forma como o Ministério vem utilizando para adquirir esses medicamentos pode fazer com que haja desabastecimento na rede privada. A partir do momento que há uma requisição administrativa, sem olhar o todo do Brasil, nós vamos ter problemas seríssimos, porque vai vestir um santo e despir vários outros. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós precisamos ter o Ministério da Saúde muito consciente que não adianta o Ministério da Saúde ficar fazendo requisições administrativas dentro das empresas. Ele vai retirar produto das empresas e as empresas não vão conseguir fornecer a outros entes, quer dos estados e municípios, quer do setor privado. A gente lembra que no ano passado o Ministério da Saúde chegou a cancelar uma compra de medicamentos do kit intubação, como aponta um ofício do Conselho Nacional de Saúde, mesmo com alerta do Conselho dizendo que havia risco de falta de remédios. 8 meses atrás, o Conselho Nacional de Saúde fez um alerta de que essa imagem poderia acontecer. Estoques zerados de remédios utilizados para intubação. Esse mostra a situação hoje do Distrito Federal, com 3 medicamentos faltando. Na recomendação de agosto de 2020, o Conselho mencionava o risco de desabastecimento e afirmava que o Ministério da Saúde cancelou uma compra internacional de medicamentos para o chamado kit intubação. Por conta desse cancelamento da compra, o Tribunal de Contas da União vai analisar um pedido do Ministério Público junto ao tribunal para investigar por que o Ministério da Saúde não seguiu com a compra do kit intubação. O documento cobra os motivos do cancelamento, eventuais irregularidades e pede ainda que a resposta também seja enviada para o Ministério Público Federal. Na semana passada, diante do baixo estoque desses medicamentos, o Ministério da Saúde fez uma requisição administrativa de pouco mais de 665 mil medicamentos para intubação no período de 15 dias. De acordo com a pasta, a requisição não inclui o estoque já contratado previamente pelos estados e municípios junto aos fabricantes. O fabricante, o laboratório Crisália, informou que todo esse medicamento vai ser entregue hoje e que a quantidade é suficiente para abastecer o Sistema Único de Saúde por pelo menos uma semana. E que a solução negociada com o Ministério da Saúde permitirá que o laboratório entregue aos hospitais públicos todos os medicamentos solicitados, sem prejuízo dos compromissos já contratados com hospitais particulares.
O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre o cancelamento da compra que foi citado pelo Conselho Nacional de Saúde. Esclareceu que, desde o ano passado, realiza ações estratégicas para auxiliar estados e municípios para um estoque adequado de medicamentos para intubação. O Ministério afirmou que vai começar a entregar, a partir de hoje, mais de 1.400.000 unidades de medicamento e de intubação para todo o Brasil, isso em parceria com 2 empresas fabricantes. E outro grave problema é o fornecimento de oxigênio. 6 estados estão em situação crítica para ter o oxigênio necessário para atender a demanda dos pacientes no momento de colapso do sistema de saúde. Outros 7 estados estão em estado de atenção. Os números são do próprio Ministério da Saúde. A quantidade de cilindros disponíveis e o transporte desses cilindros dificultam a entrega mais rápida aos hospitais. Em Rondônia, empresários locais doaram cilindros usados no transporte de peixes vivos para serem usados nos hospitais da cidade. Uma forma de ajudar. O estado é um dos 6 que estão em situação crítica de abastecimento de oxigênio, segundo informou o Ministério da Saúde, a Procuradoria-Geral da República. Além de Rondônia, estão Acre, Amapá, Mato Grosso, Ceará e Rio Grande do Norte. Outros 7 estão em estado de atenção: Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O primeiro local a sofrer colapso com o abastecimento de oxigênio foi o Amazonas. Em Manaus, pacientes morreram no início de janeiro por falta de oxigênio. Foi preciso transferir pacientes e levar cilindros para a capital. O problema pode se repetir. Representantes das principais fornecedoras de oxigênio medicinal do país já disseram que a demanda vem aumentando muito. De acordo com a Anvisa, 54 empresas são autorizadas a produzir gases medicinais aqui no Brasil. Mas, para esse oxigênio chegar até um hospital, é preciso cumprir várias etapas. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química explica que cilindros vazios precisam ser devolvidos o quanto antes para otimizar o processo e atender mais gente. O problema é que a alta demanda vem exigindo mais cilindros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária já autorizou o uso de cilindros de gases industriais usados para armazenar nitrogênio e gás hélio, por exemplo, para o enchimento com oxigênio. Não há cilindro suficiente para atender um pico de demanda como esse que nós estamos vivendo, né? O Brasil tinha um número de cilindros, veio crescendo a produção desses cilindros ao longo do ano, mas hoje o produtor nacional de cilindros já não tem mais capacidade para ofertar mais do que já vem ofertando hoje para reposição. Um outro problema é a logística para o oxigênio chegar aos estados. O transporte é feito principalmente pelas rodovias do país. Ontem, uma carreta com 16 mil metros cúbicos de oxigênio tombou em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. O destino, hospitais particulares da capital federal, que fica a 1.100 quilômetros de distância. O Distrito Federal teve aumento de 54% na demanda por oxigênio. Foi preciso esvaziar o tanque da carreta por causa do risco de explosão. O material perdido daria para atender 1.600 pacientes por 4 dias e o prejuízo estimado é de R$180 mil. O motorista e o ajudante sofreram ferimentos leves. Para representantes do setor, é preciso ter uma logística mais inteligente para atender a alta demanda. Esse ciclo todo de ida e volta, entrega, seja encurtado, porque aí aquele mesmo cilindro serve mais vezes, serve um maior número de pacientes. Quando falamos de transporte de cilindros, já não é tão específico, inclusive dentro da conversa com o Ministério da Saúde, Ministério da Economia, estava sendo acionado o Exército, por exemplo, para dar algum suporte nessa distribuição, quer com motoristas, quer com carretas, para que a gente possa desengargalar também essa parte logística. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química explica que os fornecedores estão negociando com o governo federal e com a Anvisa uma centralização das informações sobre oferta e produção de oxigênio e a demanda. E diz que o sistema precisa estar organizado para acelerar o transporte.
O oxigênio medicinal precisa ser transportado em uma carreta especial, numa temperatura de 183 graus negativos. Para este infectologista, falta uma coordenação do governo federal em organizar a demanda e a distribuição de oxigênio para atender os estados. A questão do oxigênio está inserida em todo o complexo cuidado assistencial para a Covid. A desarticulação vem desde o ano passado. As esferas federal, estadual e municipal estão completamente desarticuladas. O papel central que deveria estar sendo exercido pelo governo federal, é notório que isso não tenha ocorrido. E essa desarticulação vai ter vários reflexos. Um reflexo é o oxigênio. Em nota, o Ministério da Saúde disse que está fazendo monitoramento constante da demanda de oxigênio medicinal no país e que a duração dos estoques em cada local depende da quantidade de cilindros disponível e também do consumo do produto em cada estabelecimento de saúde e que já adotou medidas como a redistribuição de materiais enviados a Manaus. Sobre o apoio do Exército na logística de distribuição de oxigênio, o Ministério da Saúde disse que fez requisição de cilindros cheios que serão enviados aos estados com apoio da Defesa entre os dias 22, que foi ontem, e 26 de março. E ainda hoje, a segunda turma do Supremo retoma o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em processos contra o ex-presidente Lula. A seguir, o desaparecimento de 3 meninos na Baixada Fluminense vai completar 3 meses sem solução. E o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, rejeita a ação do presidente Bolsonaro, que tentava impedir medidas restritivas dos estados e municípios. É já já. Estamos de volta com informações dos Estados Unidos, porque o presidente americano Joe Biden se pronunciou agora há pouco sobre o assassinato de 10 pessoas num supermercado. Isso foi ontem à tarde, no Colorado. Ele pediu para o Congresso americano agir o mais rapidamente possível para evitar a perda de novas vidas no futuro. Biden disse que fuzis deveriam ser proibidos e pediu para o Congresso votar imediatamente 2 projetos de lei relacionados à venda de armas. Ele disse ainda que está em contato com autoridades locais e federais para acompanhar as investigações. Mais cedo, a chefe de polícia de Boulder, que é lá no Colorado, divulgou o nome das 10 vítimas que tinham entre 20 e 65 anos. Mary's Herald disse que os policiais chegaram ao supermercado minutos depois que um homem começou a atirar contra as pessoas. Os policiais trocaram tiros com o atirador. Ele ficou ferido e foi levado a um hospital, mas deve ser transferido para uma cadeia ainda hoje. O atirador é acusado de 10 homicídios. As autoridades não divulgaram a motivação do crime, que chamaram de ato de violência sem sentido. E nos Estados Unidos, um congressista divulgou as primeiras imagens que mostram as condições precárias em que crianças imigrantes estão sendo mantidas na fronteira com o México. As crianças estão aglomeradas, dormindo no chão como em prisões e se cobrindo com cobertores de alumínio como aqueles de refugiados de catástrofes. São as primeiras fotos que vemos do lugar em que o governo de Joe Biden mantém crianças desacompanhadas, que foram presas tentando cruzar a fronteira do México com os Estados Unidos ilegalmente. O deputado democrata Henry Cuellar, que revelou essas imagens, diz que elas são do fim de semana passado. Justificou: o público precisa saber as condições desses lugares. Depois disso, o governo americano também publicou alguns vídeos. Mas neles, as crianças aparecem fazendo exames médicos, brincando, usando máscaras, lavando as mãos, apesar de ainda estarem aglomeradas e se enrolando em cobertores de alumínio. São mais de 15 mil crianças estrangeiras sob a custódia do governo. O presidente prefere focar no que é positivo. Nesse momento, está em turnê para divulgar o pacote de $1 trilhão e 900 bilhões de dólares que foi aprovado no Senado. A vice, Kamala Harris, foi visitar locais de vacinação, mas antes de embarcar, respondeu aos repórteres. Disse: temos que tratar esse assunto de forma justa e humana. A Casa Branca diz que fechou as fronteiras e que ninguém mais pode entrar, e que está trabalhando para transferir os imigrantes para alojamentos mais adequados.
mas se recusa a chamar a situação de crise. O governo americano vai enviar para o México milhões de doses da vacina da AstraZeneca. Os Estados Unidos têm em estoque 30 milhões de doses do imunizante que ainda não foi aprovado aqui. O ministro das Relações Exteriores mexicano deu a entender que foi uma coincidência. O México precisa de vacina e os Estados Unidos querem mais controle da imigração. O governo mexicano colocou agentes de imigração na fronteira do México com a Guatemala para fiscalizar a entrada de pessoas do país vizinho. Eles atravessam nessas balsas para entrar no país. Teoricamente, os oficiais estariam ali para evitar a entrada do coronavírus e acabaram impedindo a entrada de guatemaltecos que fazem essa travessia cotidianamente para fazer compras. A gente fala agora da angústia das famílias de 3 crianças de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que estão desaparecidas desde o fim do ano passado. 3 meses, gente. 3 meninos, 8, 10 e 11 anos, perto de completar 3 meses, como eu disse. O caso ainda não tem solução. Quem tiver, ou alguém viu essas crianças, por favor, denúncia. Não precisa botar a cara, não. É um desespero de uma mãe. Tatiana carrega a esperança de ver o filho vivo. Fernando Henrique, de 11 anos, e os amigos Alexandre da Silva, de 10, e Lucas Mateus, de 8, continuam desaparecidos. Na manhã do dia 27 de dezembro do ano passado, os 3 meninos saíram de casa aqui na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Eles queriam brincar pertinho de onde viviam com suas famílias. Essa foi a última vez que eles foram vistos na comunidade. A gente rodamos o morro todo, rodamos tudo, Belford Roxo, e nada as crianças. Por acaso, você viu alguma dessas crianças? As famílias e amigos continuam em busca do paradeiro das crianças e fizeram várias manifestações nos últimos 3 meses para cobrar o avanço nas investigações. Queremos resposta! Para os parentes, o trabalho da polícia começou tarde demais. Desde 2005, a lei determina que a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes comece imediatamente, mas não foi o que aconteceu. Vim na polícia, eu e as 3, as mães, eu e a Hannah e a Camila. Eles falaram assim, vai para casa, de repente estão na casinha de coleguinha. Não tá. Foi isso que falaram para mim e para as mães. Falou que a gente podia ir para casa, ficar tranquila que as crianças aparecer. As primeiras testemunhas só foram ouvidas 1 semana depois do desaparecimento. Os investigadores fizeram operações na região para tentar achar alguma pista sobre eles, mas nada foi encontrado. Foi, inclusive, um desrespeito à norma, ao protocolo que a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas dispõe, que o registro tem que ser imediato para que as buscas sejam imediatas, e realmente houve aí uma violação de direitos, mas que a partir do momento em que as buscas se iniciaram, um dia após o desaparecimento, a polícia não parou de promover diligências. O trabalho da polícia continua aqui na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. A principal linha de investigação já não é mais a de envolvimento de traficantes da comunidade. As buscas que estavam sendo realizadas, principalmente no Castelar, agora foram intensificadas no bairro vizinho, onde câmeras de segurança registraram os meninos andando nas ruas. Essas imagens em que os 3 aparecem nitidamente foram encontradas pelo Ministério Público. A polícia havia dito que tinha analisado mais de 40 imagens de câmeras de segurança e que em nenhuma os meninos apareciam. Esta é a principal pista das crianças. Elas estavam tranquilas, passeando, conversando. Não havia qualquer motivo aparente de medo no semblante delas. Eu acho que elas estavam passeando ainda naquele momento. Mas, a princípio, sim, as investigações devem se concentrar nesse bairro onde as crianças foram pela última vez vistas e dependendo do resultado, ampliar a área de buscas. As famílias não desistem de procurar. Eu quero as crianças aqui, para trazer alegria para a gente, que eles estão fazendo muita falta para a gente. É uma mãe que está pedindo socorro.
É isso. O delegado responsável pelo caso não quis gravar a entrevista. E sobre a reclamação de que as investigações demoraram para começar, a Polícia Civil do Rio não respondeu ainda. Então, é importante reforçar aqui o que a repórter Marina Araújo disse nessa reportagem. Desde 2005, a lei determina que a investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes comece imediatamente. Não tem que pedir para esperar o outro dia, não. Notificou, tem que começar. E o espancamento e a morte de João Alberto Freitas em uma unidade da rede Carrefour de Porto Alegre completou 4 meses. No Profissão Repórter de hoje, as vítimas do racismo cometido por agentes de segurança privada e por policiais estão no foco. Justiça! Eu me chamo Leonésia e estou há 23 dias tentando provar a inocência do meu filho. Eduardo é acusado de cometer 2 assaltos no dia 15 de janeiro, na zona sul de São Paulo. Ele é negro, sim, mas não é o criminoso. Sua câmera tem gravação? Aquela lá vai ter pego meu filho saindo do portão. É a câmera que vai salvar. A senhora aqui, foi dito que ela roubou. Eles me levaram à força para a salinha de revistas e lá eles me deixaram seminua na frente das minhas filhas. Na verdade, isso fizeram comigo simplesmente por falta da minha cor, essa negra que por fora. Hoje, depois de todas as mulheres do mundo, no Profissão Repórter. A gente volta a falar dos impactos da pandemia, porque um dos aspectos mais graves, da pandemia é o aumento da desigualdade. Estamos debaixo da mesma tempestade, mas em barcos muito diferentes. A população mais pobre sofre com a falta de moradia, com a falta de comida e até mesmo com a falta de água. O Jornal Hoje vai contar agora as histórias da Regina e da família Brás. Essa reportagem é do Eduardo Torres e do Kleber Cândido. Eu tinha muito filho, né? Então, eu me obriguei a morar na rua. Minha vida só foi trabalhar. Tanto é que até hoje, enquanto eu viver, quando estiver mexendo com os dedos e Deus me der forças, eu vou continuar. Faço isso com carinho como se eu fosse uma criança, porque quando eu era criança, eu não tinha isso. Com o dinheiro dos brinquedos que eu conserto, eu sustento minha família. Meu nome é Gilmar Brás, tá? Tenho 51 anos e a minha casa é aquela ali, ó, esse motor casa. Para quem morou na rua dentro de uma barraquinha há muito tempo, é muito melhor. Não é como morar numa casa, mas já é bem melhor. Você mora aqui com quantos filhos? 6 filhos. Na minha rua aqui tem eu e tem mais umas 5 famílias para cima que também moram em carros. Com a pandemia você notou que veio mais gente morar em carros aqui nessa rua? Muita gente. Teve gente que não pode pagar mais aluguel, alguns perderam o emprego, então não tem outra saída. Faz favor, por gentileza. Ó, essa aqui é a dona da casa, minha esposa, dona da casa, os filhos estão tudo por aí. Aqui é uma geladeira que ainda está desligada. Aqui as paredes que eu estou fazendo, estão todas elas soltas. Aqui vai ser uma cozinha, pode entrar. Coloca os colchão aqui. E é o quarto nosso, por enquanto, é aqui, no chão. Vai ser aqui o banheiro. Precisa instalar o vaso. Como é que você faz aqui para tomar banho? Tá vendo essas bacias? A gente enche de água, aí a gente bota aqui, aí pega um caneco, fica de pé ali na porta e se joga. Aí toma banho. E como é que você consegue água? Tem uma senhora, uma mulher, que ela traz pra gente, ela lava as roupas das crianças. Às vezes os meninos vão lá tomar banho na casa dela. Isso. Lavar as mãos não dá pra lavar agora porque não tem água. Se a gente tiver vontade de usar o banheiro, alguma coisa assim, a gente tem que sair daqui para ir até o terminal para poder usar o banheiro. Numa pandemia dessa, sem água, fica muito mais complicado. Quem tem água em casa é privilegiado. Meu nome é Regina Aparecida Teixeira, eu tenho 59 anos e sou contadora. Meu faturamento reduziu, então assim, a primeira atitude foi integrar o meu escritório para redução de despesas, né? Antes da pandemia eu fazia 3 panelas de alimentos para distribuição. Hoje então as panelas estão trabalhando um pouco menos? Sim, estão. Com a pandemia, a redução nos ganhos, a dona Regina teve que fazer algumas escolhas para continuar ajudando. Dona Regina, que escolhas foram essas? Eu parei de distribuir minhas marmitinhas, né, para os moradores de rua. Chegava até 100, né?
E adotei apenas essa família com a qual eu ajudo com alimentos, com as roupas que eu lavo toda semana, levo água para eles beber, para tomar banho. E, inclusive, agora estou indo levar uma parte da refeição para eles almoçarem hoje. Olá, minhas crianças! Tudo bom, meu amor? E a Regina, para ajudar vocês, ela estipulou uma condição. Qual é ela? Para a gente também ajudar as outras pessoas. Há um outro senhor e uma senhora que moram perto deles dentro de uma perua. Um numa perua e outro no outro. Ela traz, a gente faz e a gente entrega para eles também. Gosto de ajudar o próximo, sempre tive isso dentro de mim, tá? E eu só sinto não poder ajudar mais pessoas, mais famílias, tá? Nossa, ela é tudo. Ela é que nem uma mãe para nós. Mais pouco que você tenha, você sempre tem condições de dividir. Se você costuma ter muito na sua geladeira, diminui um pouquinho a qualidade, né, do que você se alimenta e você tem condições de ajudar o próximo, sim. Mesmo com a pandemia? Mesmo com a pandemia. Parabéns, dona Regina. Olha, em entrevista ao nosso colega José Roberto Burnier, hoje no programa Em Ponto da Globo News, o fundador da ONG Gerando Falcões, que é o Edu Lira, fez um alerta sobre a necessidade das doações de mais gente, assim como a dona Regina, nesse momento da pandemia, e sobre a falta que tem feito o auxílio emergencial. Quase 50% dos moradores de favela são trabalhadores autônomos. Então, são pessoas que trabalham como eletricista, funileiro, pedreiro, vão para a rua, trabalham, trazem 30, 50 reais para casa, passam no supermercado e compram ali 1 litro de leite, 1 quilo de arroz, para levar para casa, para alimentar a sua família. A economia fechada, isso passa a não existir. E aí bate o desespero social. Então, toda a demora da estrutura governamental para liberar ajuda emergencial é um processo de quase morte, é um processo de amplo desespero. Se a gente terminasse a crise do Covid-19 hoje, nós não voltaríamos para o lugar onde estávamos como sociedade. Nós desceríamos no mínimo 10 degraus abaixo. É tempo da sociedade se colocar de pé novamente e não cansar de doar. Então é isso, se tem gente com fome, tem que dar de comer. Na página do JH na internet você encontra informações sobre como ajudar no seu estado. E a seguir, a segunda turma do STF retoma o julgamento sobre a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro em processos contra o ex-presidente Lula. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, rejeita a ação do presidente Bolsonaro, que tentava impedir medidas restritivas dos estados e municípios. E a previsão do tempo para todo o Brasil com o Thiago Scheuer. Já, já. Em Mato Grosso do Sul, as apreensões de agrotóxicos contrabandeados vêm batendo recorde. Apenas neste começo de ano foram apreendidas mais de 7 mil toneladas. Esse volume é maior do que o que foi apreendido em todo o ano passado. Aqui o agrotóxico estava dentro de pneus. Foi uma tentativa de enganar a fiscalização. Mas na maioria dos casos, os contrabandistas parecem não se preocupar em esconder o produto. Mato Grosso do Sul tem batido recorde de apreensões com as estradas mais vazias por causa da pandemia. Só o Departamento de Operações de Fronteira da Polícia Militar apreendeu do começo do ano até agora quase 7,5 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. Em todo o ano passado foram cerca de 6 toneladas. A polícia diz que grande parte desse agrotóxico apreendido no estado vem do Paraguai e entra no Brasil pela extensa faixa de fronteira seca. Só em Mato Grosso do Sul são quase 500 quilômetros e muitas áreas são como essa aqui, olha, isoladas. Só um marco separa os dois países e aqui uma estradinha de terra paraguaia passa do lado de uma rodovia brasileira. Tem até acesso, olha, entre elas. Fica fácil passar. Segundo a polícia, a maioria dos produtos tem origem chinesa e os principais destinos são Goiás e Mato Grosso. O grande volume das apreensões de 2021 está diretamente relacionado à diferença de preço praticado nos países, bem como das restrições da legislação brasileira para o emprego de determinados produtos. No ano passado, somente a Receita Federal de Ponta Porã, que fica na fronteira com o Paraguai, apreendeu 65 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. Nesse ano, já são mais de 25 toneladas. O prejuízo que tem na parte da arrecadação tributária, né,
da União, é na ordem de 2 bilhões por ano, que deixa de ser arrecadado em termos de tributos federais. Os estados, eles têm uma ausência de arrecadação de 800 milhões anuais em CMS com o contrabando dos agrotóxicos. Para especialistas, o contrabando de agrotóxico cresce na região porque falta, principalmente, investimento nas fronteiras. O Brasil precisa investir em tecnologia para fazer frente às dimensões da fronteira brasileira, que são gigantescas, são 16.800 quilômetros de fronteira. E também investir em acordos de cooperação na esfera jurídica e policial com os países vizinhos, para que em conjunto possam desenvolver ações de combate ao crime organizado. Previsão do tempo agora, Tiago já está aqui. Tiago, que ontem avisou sobre temporais no norte do país e eu quero saber se isso continua. Continua. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para você em casa também. Esses temporais no norte, eles vão continuar previstos não só para hoje, né, mas também pelo menos até sexta-feira. Hoje vai ser uma chuva mais isolada na região, que continua até a noite, mas pode ser forte. E é normal essa chuva, essa época do ano por lá? Estamos no outono, né? Estamos no outono, já começou o outono e é normal por causa de um sistema, Maju. Eu te mostro aqui, né? A zona de convergência intertropical, ela ainda está atuando forte no norte do Nordeste e também na região norte. Aí ela acaba organizando as nuvens de chuva exatamente onde eu falei que hoje deve chover, né? E ela deve afastar só lá no fim de abril. Então essa chuva mais forte e isolada vai pegar o Amazonas, você vê aqui também Roraima, Amapá e centro-norte do Pará. Das capitais do norte, Manaus, Porto Velho e Boa Vista são as que mais vão acumular chuva hoje. Veja só, Boa Vista com 40 milímetros, Porto Velho também e Manaus 30 milímetros, todas aí perto dos 30 graus. Enquanto isso, em parte da região sul também está chovendo forte hoje, só que é outro sistema que está provocando esses temporais por lá. É um cavado, aquele sistema que fica a 6 quilômetros de altura e aí com este movimento ele acaba puxando a umidade aqui de baixo, erguendo tudo isso e provocando as nuvens carregadas. Veja que tem mais chuva aqui, ó, norte gaúcho, parte aqui do centro-leste de Santa Catarina e no sul do Paraná hoje. Foz do Iguaçu, Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul e Floripa também estão na rota da chuva mais forte. Atenção para Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, com 40 milímetros. Em Floripa, aliás, já choveu mais que o normal nesse mês. Veja só, 326 milímetros até agora. Manaus e Palmas na mesma tendência. Então, tudo aquilo que normalmente costuma chover em março já passou neste mês de março, já passou da média. E, Tiago, vamos falar daquele Brasil de contrastes, né? Porque tem muita chuva em alguns lugares, secura em outros. Aqui em São Paulo, pelo que lembro que você cantou a bola aí nessa semana, tá na rota da secura hoje? Rota da secura. Você viu como estava quente hoje de manhã em São Paulo também, né, Maju? Aqui em São Paulo, o dia já começou muito quente, né? Tá sendo mais um dia sem chuva hoje. Máxima chegando aos 31 graus, você vê pouquíssimas nuvens no céu. Campo Grande tá nessa mesma pegada, calor de 33 graus, até pode chover, bem isolado, você vê que o céu está carregado, né? Só que a umidade do ar também cai bastante antes dessa chuva, vai aos 30%. E tá fazendo mais calor em março do que normalmente faz em São Paulo, em Belém e em Curitiba. São Paulo aí, ó, 2 graus acima da média para esse mês. E por falar em calor, o sol vai brilhar o dia todo nessa área grande em amarelo, pegando boa parte de São Paulo, leste aqui de Mato Grosso do Sul, passando por Goiás, indo até o interior aqui da Bahia, quase todo o estado de Minas, Rio e também Espírito Santo. Onde você vê em verde, no leste do Nordeste também, no norte da região, chuva isolada. O que muda amanhã? Vamos falar de amanhã então, Maju, porque ainda tem mais chuva, tá, pelo Brasil. Então, olha os temporais aqui, eles vão continuar no norte, Macapá, você vê aqui, ó, 40 milímetros. São Luís, Teresina, Maceió e Chapecó em Santa Catarina com chuva também. Agora, atenção para Porto Alegre. Não vai chover amanhã, não, só que atenção pro calor. Eu quero que você olhe as temperaturas. Começando lá, ó, 25 graus hoje, amanhã 27, quinta 32, sexta dispara para os 35 e depois diminui no sábado por causa de uma frente fria. Sobe e vem uma gangorrinha para baixo, exato, né, Tiago? É a pré-frontal famosa. Opa! A gente vai atualizando tudo. Pré-frontal, a gente atualiza amanhã. Obrigada, Valeu, Tiago. Valeu para todos, até mais. Tchau, até tchau. mais. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou agora há pouco o julgamento da ação que discute se o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nas condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este julgamento foi interrompido depois que o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o caso. Em entrevista à TV Globo, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, já afirmou que se a suspeição for declarada,
há espaço para que todas as condenações da Lava Jato sejam questionadas. A Giovana Teles tem as informações ao vivo de Brasília. Eu vou falar com ela agora. Oi, Giovana, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. A sessão da segunda turma começou com a leitura do voto do ministro Nunes Marques, que, como você falou, há 2 semanas pediu mais tempo para analisar esse caso. Nós vamos mostrar aí agora imagens ao vivo da segunda turma. O ministro ainda está lendo o voto dele. Não dá para saber qual tese ele defende, mas ele já declarou que todos os fatos alegados pela defesa do ex-presidente Lula foram analisados pela Justiça e que é inviável a reanálise. O julgamento da suspeição de Sérgio Moro começou em 2018. Na época, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no STF, e a ministra Carmen Lúcia votaram contra a ação, votaram pela rejeição da ação, mas já indicaram que devem se manifestar novamente agora. Em 2018, quem pediu vista foi o ministro Gilmar Mendes. E só no começo deste mês, depois da decisão do ministro Fachin, que anulou as condenações de Lula e entendeu também que com as condenações anuladas ficava extinta essa ação de suspeição de Moro, Gilmar Mendes levou de volta esse caso para a segunda turma. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram no dia 9 de março, nessa retomada do julgamento, a favor da ação, afirmando que no caso do triplex no Guarujá, o então juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, foi parcial. Eles citaram informações, citaram mensagens da Operação Spoofing, que prendeu hackers por terem invadido telefones de autoridades, de Moro e de procuradores da República que atuaram na Lava Jato em Curitiba. Parte dessas mensagens se tornou pública. E quando o julgamento começou em 2018, ainda não havia essas informações, ainda não tinha a operação spoofing. Se essa tese prevalecer, se o ex-juiz Sérgio Moro for considerado parcial, todo o processo do triplex vai ter que ser anulado e a investigação vai ter que começar do zero. Para o ministro Edson Fachin, se isso ocorrer, se for declarada a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, os efeitos podem se estender além do caso Lula. Advogados de outros condenados da Lava Jato podem recorrer à justiça, citando essa parcialidade na conduta do ex-juiz e dizendo também que as condenações dos clientes deles podem ter sido ilegais. Maju. É isso, Giovana. Obrigada pelas informações. Continuo falando sobre Lula, mas sobre outro caso aqui. A defesa do ex-presidente Lula pediu que o Supremo Tribunal Federal mantenha aquela decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações na Lava Jato do Paraná. Os advogados do ex-presidente contestaram a posição da Procuradoria-Geral da República contrária a essa decisão do ministro Edson Fachin. A defesa afirma que a PGR não tem essa legitimidade e que não cabe à Justiça Federal do Paraná analisar os processos contra o ex-presidente. Segundo Fachin, os processos não envolviam apenas supostos desvios na Petrobras, mas também atingiam outros órgãos da administração pública. Por isso que Fachin determinou que as ações sejam remetidas para a Justiça Federal lá do Distrito Federal. Com a decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. O recurso da PGR contestado pela defesa do ex-presidente foi apresentado no dia 12 deste mês. E no mesmo dia, o ministro Fachin manteve as decisões e decidiu levar esse caso para julgamento no plenário do Supremo. O presidente do STF, que é o Luiz Fux, ainda vai marcar a data desse julgamento no plenário. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, arquivou por falta de provas um inquérito relacionado ao deputado Aécio Neves, do PSDB. A investigação apurava o suposto envolvimento do parlamentar em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro relacionados a contratos de furnas centrais elétricas. Gilmar Mendes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República que não encontrou elementos
contra Aécio Neves. Em nota, a defesa do deputado afirmou que depois de 4 anos de investigações, a própria PGR concluiu que não há provas contra o deputado e que não há provas porque nunca houve qualquer crime. A defesa afirmou ainda que, mesmo que de forma tardia, a decisão da PGR corrige um grave equívoco cometido há 4 anos, mesmo que isso não apague os danos causados. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou hoje, no começo da tarde, a ação do presidente Jair Bolsonaro, que tentava impedir estados e municípios de adotarem medidas de restrição de circulação nesse momento, que é o mais grave da pandemia aqui no país. Vou voltar a Brasília, só que agora eu vou conversar com o Hugo Evaristo, que tem as informações para a gente. Hugo, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a você, Maju, e a todos que acompanham o Jornal Hoje. A ação foi rejeitada agora há pouco. A ação de Bolsonaro era contra as medidas restritivas adotadas pelos governadores aqui do DF, da Bahia e do Rio Grande do Sul, que, segundo o presidente, seriam inconstitucionais e que deveriam ter sido aprovadas pelos legislativos locais. Bem, o ministro Marco Aurélio não analisou o mérito da ação. Ele considerou que o presidente pode acionar diretamente por ser parte legítima, mas não pode assinar sozinho o documento, que na verdade deveria ter sido assinado pelo AGU, no caso José Levi, o advogado-geral da União. Bem, o ministro cita que o artigo 103 da Constituição é pedagógico a prever a legitimidade do presidente da República para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, sendo imprópria com a capacidade postulatória. O chefe do Executivo personifica a União, atribuindo-se ao advogado-geral a representação judicial, a prática de atos em juízo, considerando o erro grosseiro, não cabe o saneamento processual. O ministro Marco Aurélio, ele não chegou a julgar o mérito, portanto, mas em diversos momentos afirma que é preciso que o presidente Bolsonaro faça aí uma articulação com estados e municípios no combate à Covid. O ministro Marco Aurélio afirma ainda que há um condomínio integrado por União, estados e municípios, voltado a cuidar da saúde e assistência pública. Bem, Marco Aurélio ainda afirma o seguinte: ante os ares democráticos vivenciados, imprópria a todos os títulos, é a visão totalitária. Ao presidente da República cabe a liderança maior, a coordenação de esforços visando ao bem-estar do brasileiro. A decisão foi tomada de forma monocrática, ou seja, individual, e ainda cabe recurso da União. Maju. Hugo, obrigada pelas informações. Eu chamo agora aqui a Andréa Sadi, porque essa decisão do ministro Marco Aurélio já era esperada. A Sadi conversou com o ministro mais cedo, né, Sadi? Cantou essa bola para a gente no blog. Boa tarde, bem-vinda. Isso, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Já era esperada tanto pelo governo quanto pelo Supremo Tribunal Federal, nos bastidores. O governo, na verdade, os ministros, os assessores do presidente Bolsonaro, dizem que essa ação era mais para que o presidente ele firmasse a sua posição junto à sua base mais leal, a sua base de apoiadores mais leal. Ele já sabia que ele ia ter essa derrota, até porque o Supremo já se debruçou sobre essa questão algumas vezes. Como a gente viu na própria decisão do ministro Marco Aurélio Mello, o ministro, na prática, ele só reforçou o posicionamento do Supremo, que nunca disse que o presidente Bolsonaro não poderia tomar medidas em relação ao combate à Covid, como os apoiadores e o próprio presidente querem fazer acreditar. Pelo contrário, o que o Supremo faz é chamar a responsabilidade da liderança do presidente à frente das medidas do combate à Covid. Quando o ministro Marco Aurélio fala num condomínio entre União, estados e municípios, ele está falando sobre isso. Como ele me disse mais cedo, o exemplo precisa vir de cima. Isso não está acontecendo. Na visão dele, ministro Marco Aurélio Mello, o presidente adotou o caminho do negacionismo. Tudo isso, Maju, para dizer que foi um entendimento na mesma linha do que o Supremo já tinha decidido e também às vésperas de uma reunião que está prevista para amanhã, que o governo vem articulando com ministros do Supremo Tribunal Federal, com governadores de todas as regiões, e os assessores do presidente querem passar um discurso de união. Mas para isso eles precisam convencer o presidente Bolsonaro, que vem mantendo a mesma posição, o mesmo posicionamento a respeito de medidas e também de pontos com os quais ele não concorda no combate à Covid. Mas essa reunião está marcada para amanhã e mesmo integrantes do Supremo e parlamentares com quem eu tenho conversado acreditam que não vai sair nada de diferente
mas assessores presidenciais dizem que vai ter um discurso um pouco mais de reforço em relação à vacina. Também por isso, Maju, só para encerrar, o ministro da Saúde, o novo, o Marcelo Queiroga, tomou posse, a gente viu no jornal mais cedo, numa posse que foi sigilosa praticamente, pegou integrantes do governo de surpresa, inclusive, mas essa era a ideia do governo, de que ele já estivesse empossado, embora o nome dele não tenha saído no Diário Oficial da União ainda, mas que ele participe amanhã da reunião entre os três poderes, já na função, ou pelo menos empossado como ministro da Saúde, para poder passar um recado mais claro. Também uma cobrança feita por parlamentares junto ao governo federal. Maju. É isso, a pressão vai aumentando, né, Sadia? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. A gente termina por aqui, agradeço sua companhia também. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde e até amanhã.